Senhor, querido irmão do canal IBD em Foco. Meu nome é Thiago Rios, eu sou comentarista aqui do canal IBD em Foco, da editora CPAD da Lição de Jovens. Hoje nós teremos um imenso prazer, juntamente com você aí que está do outro lado do canal escutando, nós iremos aprender um pouco, sobre a Sagrada Escritura do Senhor, sobre este tema que o escritor dessa revista, no caso o pastor Tiago, ele colocou para nós, com o tema Firmes na Verdade e na Graça de Deus. Eu entendo que quando ele quis colocar esse tema como firmes na verdade e na graça de Deus, ele está meio que tentando dizer que há muitas pessoas hoje que depositam sua confiança em instituições, e pessoas que depositam suas confianças em credos e credos falsos, instituições que acabam não estando de acordo com aquilo que as Sagradas Escrituras corresponde, Amém? Irmãos, nós do canal IBD em Foco não costumamos gravar o vídeo aqui, nosso comentário, na quinta ou sexta-feira. Nós sempre gostamos de gravar na terça ou na quarta, para que o irmão tenha tempo durante a semana de usar o nosso comentário como subsídio, estudando e aprendendo. Houve um problema durante essa semana, eu não pude gravar na terça-feira e também ontem, no caso na quarta. Eu estou gravando aqui agora na quinta-feira. Então eu quero desde já agradecer a cada um dos irmãos que tem a paciência de nos acompanhar, de parar um pouco do seu tempo, 30, 40 minutinhos aí para escutar o nosso comentário. Eu quero agradecer também a irmã Ivana Luísa, que sempre ela gosta de assistir nosso comentário, que sempre fica cobrando, E aí já subiu o vídeo pro canal, já está disponível o comentário da Lição de Jovens. Então que Deus venha abençoar você, irmã Luísa, dando a você sabedoria. Cada um professor aqui que sempre gosta de escutar o nosso comentário, Que eu fico feliz por isso, por saber que de alguma maneira eu tenho agregado no seu conhecimento. Chega de papinho, chega de lero-lero, vamos para a lição, porque eu tenho certeza que Deus tem algo maravilhoso para você nesta lição. O texto do dia é 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 16. Lembrando aos irmãos que a nossa lição de hoje, ela vai estar, o textuário lá vai estar no capítulo 2, 2 Tessalonicenses, já no finalzinho do capítulo 2, do versículo 13, se não me engano, em diante. Então, se você ainda não leu o capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, pause o nosso vídeo, faça a leitura do capítulo número 2, porque é muito importante para que você venha estar por dentro do contexto daquilo que a lição está inserida. O texto do dia nos diz assim: e o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, e nosso Deus e Pai, que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e uma boa esperança. Eu não vou fazer nenhum comentário aqui, porque a lição lá tem muito a ser explorada, então não quero ficar muito prendido aqui nessas coisas. Só vou fazer simplesmente só a leitura do slide. Em tempos de crise, a melhor mensagem que pode ser anunciada a uma comunidade é a de consolação. Irmãos, um breve comentário aqui. Nós estamos observando que Estamos observando que está tendo greve de caminhoneiros, greve de pessoas no hospital, greve de ambulâncias, greve de carro escolar, greve de taxista, greve de mototaxista, e muitas greves. Ou seja, o mundo está entrando em caos, principalmente o Brasil está entrando em caos. É claro que eu não quero aqui julgar o governo ou abraçar o governo, não. Mas é claro que nós sabemos que é por causa dos impostos, todos nós sabemos disso, Mas nós estamos vendo e observando que as pessoas, elas estão ficando assim apavoradas e não tem ninguém para trazer para elas uma solução, Nós, como cristãos, acreditamos que o nosso Deus, aquele que um dia enviou Cristo para morrer na cruz do Calvário, este sim é alguém que pode trazer a solução para o nosso país. É alguém que pode trazer a solução tanto para o nosso país como para a nossa casa, para a nossa instituição, para qualquer coisa que está acontecendo na nossa vida. Então, é bom nós entendermos um pouco, sobre o que está acontecendo no nosso estado, na nossa cidade, alguns problemas, e você traz esses problemas para a sua classe de aula, fala sobre esses problemas, explica que só existe uma forma desses problemas ser solucionados. Não é mediante o prefeito, não é mediante o governador, não é mediante o presidente da república, não é mediante a ninguém, mas simplesmente mediante a Deus, porque somente Ele pode nos consolar. Por quê? Porque as pessoas vão ficar atribuladas, as pessoas vão, a cada dia que passa, vão querer comprar carro, vão querer comprar uma moto, vão querer ter uma boa casa e não vão conseguir, nem todas as pessoas vão conseguir. Por quê? Porque nem todos vão ter condições financeiras para comprar. Então muitos que compram e não têm condições para pagar vão ficar atribulados,
né, financeiramente, vão ficar atribulados em seu relacionamento. E é importante nesse momento, nós, como cristãos, levar o evangelho de Cristo para essas pessoas. Falar para eles que o maior privilégio não está em ter uma casa, não está em ter um prefeito bom, não está em ter um presidente maravilhoso, não. O maior privilégio que o cristão ele tem, que o cidadão tem, é ter Cristo em sua vida. Porque Cristo ele nos traz um consolo. Que consolo, Tiago? O consolo de que eu mereço ir para o inferno e que mediante o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, eu crendo nesse sacrifício, eu tenho a minha vida eternamente para com o Senhor. Desculpa que esse comentário ficou longo, né? Era só para dar aqui um ápice aqui na nossa lição, nosso comentário. O texto bíblico em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13 a 17, como eu falei para os irmãos, nós do canal EBD em Foco não costumamos fazer leitura, então pause nosso comentário, faça a leitura, se for possível, faça a leitura do capítulo 2 inteiro, para você estar um pouco mais por dentro da lição. A introdução nos diz da seguinte maneira: a parte final do segundo capítulo de 2 Tessalonicenses trata a respeito do destino que Deus ele tem para os santos, em comparação com o que vinha sendo tratado a respeito do estado final dos desobedientes, né? Os santos serão alcançados pelo amor eterno do Pai, ou seja, aqueles que não quiseram crer em Cristo, aqueles que não quiseram confiar em Cristo, aqueles que preferiram escutar, né, a voz do opressor, a voz do inimigo, né, aqueles que preferiram continuar no castigo da iniquidade, né, no prazer da carne, a esses vão ser julgados para a condenação eterna. Mas no finalzinho aqui do capítulo 2, nós vamos observar que Cristo ele preparou um lugar para conosco. E ele foi para um lugar, né? Lá na frente vai falar que ele falou assim: eu vou para o Pai preparar um lugar para vós. E quando eu preparar o lugar, eu voltarei e buscarei vocês para ficar juntamente comigo. Amém? Então, esse é o consolo principal que eu como cristão e que você como cristão tem que ter e tem que passar para o seu jovem. Falar para ele que por mais que eu quero ter uma boa faculdade, por mais que eu quero estar em uma boa faculdade, por mais que eu quero ter uma boa casa, um bom carro, uma boa moto, né, uma boa família, eu tenho que entender que tudo isso é passageiro. Somente a vida eterna com Cristo no céu, isso jamais será passageiro. Então, irmãos, frisa isso na sua escola dominical, sempre chama a sua atenção, né? Sempre chama o foco da sua escola dominical para esse consolo eterno. E afinal é sobre isso que nós estamos tentando mostrar para você nesse comentário. Ao discorrer porque os santos devem permanecer em paz e tranquilidade, Paulo constrói então uma magnífica referência sobre a Trindade. No versículo 13 e 14, Paulo demonstra que o penhor da salvação é constituído por meio de uma obra realizada pelas três pessoas da Trindade, pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Eu não vou fazer um comentário sobre isso aqui, porque no decorrer da lição, nós vamos aprofundar sobre a participação tanto do Pai como do Filho e do Espírito Santo, né? No primeiro tópico, vai falar assim: a ação da Trindade na vida do salvo. Olha só, o primeiro subtópico vai falar sobre eleitos pelo Pai, ou seja, aqui nós vamos ver já a interferência, né? Eu gosto de usar essa palavra, interferência, né, do Pai. Eu acho que o homem, eu acredito baseado nas Sagradas Escrituras, o homem em si, ele jamais vai conseguir herdar a vida eterna. Prezado ouvinte do canal EBD em Foco, você que está me escutando neste momento, é bom você, né, se preparar a tal ponto nessa lição, procurar saber sobre as nossas doutrinas, procurar saber sobre o nosso credo, procurar saber sobre, no caso, nós da Igreja Assembleia de Deus, né, temos uma linha de pensamento, né, baseada em Jacó Armínio, né? Então eu peço para que você venha estudar um pouco sobre Jacó Armínio. Você tem aí 2 dias antes de domingo, né? Estude um pouco também sobre Jacó Armínio, sobre as doutrinas dele, né? Para que você, sua escola dominical, não se perca e não venha contradizer naquilo que a nossa instituição ela crê, ela acredita. É claro que no meio dessa grau tamanho de informação, com certeza vai ter algum jovem que vai indagar com o seu pensamento. Você deve respeitar, né? E que você seja sábio, né, ao comentar na sua lição principalmente sobre esse primeiro subtópico aqui, né, que tem algo assim um pouco polêmico, né? O Pai, em sua bondade, nos elegeu por meio de seu Filho unigênito, Jesus Cristo, desde antes da fundação do mundo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele
em amor. O fato de o Cordeiro ter sido morto desde a fundação do mundo nos mostra o propósito eterno de Deus em prover a salvação à humanidade. Ou seja, pela sua onisciência, Deus já sabia que o homem iria pecar no Jardim do Éden. Não é à toa que muitas pessoas vão falar assim, mas Deus foi pego de surpresa. Não, Deus não foi pego de surpresa, porque está escrito aqui em Efésios 1:4. Olha só, ele nos elegeu antes da fundação do mundo. Ele sacrificou o Cordeiro antes da fundação do mundo. Apocalipse 13:8. Amém? Então Deus não foi pego de surpresa. Deus sabia que o homem iria tropeçar e Deus sabia que o homem, em hipótese alguma, iria conseguir se salvar. Então, antes de criar o homem, Deus já tinha sacrificado o Cordeiro, que era Cristo. Somos eleitos pelo sacrifício do Filho e não há outro caminho para nós. Nunca possuiríamos méritos suficientes para fazermos-nos dignos da salvação, pois esta é uma obra exclusiva de Deus. Portanto, uma vez consciente disso, devemos operosamente desenvolver nossa salvação. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecentes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e com tremor. Não desprezemos a obra de Cristo, por nós e já manifesta em nós antes. Vivamos como filhos da luz, nascidos do alto e restaurados em Cristo. Existem muitas pessoas que aceitam Jesus, ficam 1, 2, 3, uma semana ali, um mês, né? Tentando corrigir a sua vida, tentando deixar que o Espírito Santo ele toma de conta de sua vida. Só que vai passando-se os momentos e as influências da sociedade, a influência dos seus colegas, a influência dos seus amigos, acabam corrompendo o seu modo de pensar, o seu modo de acreditar que a partir daquele momento que ele creu em Cristo iria mudar a sua vida. E ele acaba desprezando a salvação de Cristo. Ele acaba desprezando o sacrifício que Cristo fez por ele na cruz do Calvário, né? Ele por um momento ele deu crédito, ele acreditou que Jesus morreu por ele, mas depois ele começa a abandonar essa fé, a apostatar essa fé. Amém? Então, prezado ouvinte do canal IBD em Foco, quando você falar sobre o primeiro subtópico, né? Você fala, claro, que Deus nos elegeu antes da fundação do mundo, porque Deus já sabia, né, que o homem não ia conseguir ser salvo. Que ele não ia conseguir ser salvo como? Pelo seu próprio mérito, pela sua própria força, né? Pela sua própria obra. Está lá escrito em Efésios 2:8, se não me falha a memória, pois sois salvos pela graça mediante a fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus. Ou seja, Deus dá o dom para que o homem venha depositar uma confiança em Cristo, né? Esse é o papel do Pai. O papel do Pai é entregar ao homem, né, o dom, a graça, né, a misericórdia, né, para que ele venha crer no sacrifício feito pelo Cristo na cruz do Calvário. Santificados pelo Espírito. Amém? Uma vez chamados à salvação pelo Pai, é o Espírito Santo que, uma obra de transformação contínua, faz Cristo manifesto em nós. Temos a presença acalentadora do Santo Espírito que, numa relação simultânea de consolação e orientação, guia nossa trajetória no curso de nossa jornada ao céu. Olha só, não vai ser meu pai, não vai ser minha mãe, não vai ser o meu pastor, não vai ser a minha pastora, não vai ser o meu professor de escola dominical, não vai ser o meu presidente da república, o meu prefeito, não vai ser ninguém que vai me conduzir ao céu, não vai ser ninguém que vai me possibilitar de que eu me aproxime de Deus, vai ser simplesmente e somente o Espírito Santo. É Ele que vai me alertar quando eu tropeçar, é Ele que vai falar assim, ei Tiago, isso daí não pode, ei Tiago, olha só, realmente você está no caminho certo, Tiago, tá certinho, Tiago. Ô, Tiago, não, aí não. Ou seja, é o Espírito Santo que vai me ajudar a chegar ao céu. Afinal, é Ele que me convence do meu pecado. É Ele que faz assim, pim, bom. E Tiago, você errou, você tropeçou. Nossa luta cotidiana contra os astutas ciladas do inimigo somente pode ser superada por meio da ação do Espírito em favor de nós. Que aperfeiçoa-nos o caráter de modo a tornarmos-nos progressivamente imitadores de Deus, manifestando cada vez mais nossa condição de filiação. A ação do Espírito é incessante em nossa vida, pois, enquanto estivermos no caminho para o céu, temos muito o que nos aperfeiçoar. Deus nos ouve,
nos mostra o caminho que a ele o conduz. Ou seja, no primeiro subtópico eu falei que o papel de Deus é derramar sobre o homem a graça, derramar sobre o homem o dom de herdar a vida eterna, derramar sobre o homem o dom. E ele, mediante o Espírito Santo, convence eu dos meus pecados, me convence dos meus delitos e dos meus fracassos, fazendo com que eu creia, né, e confesse que somente esse rapaz aqui, ó, o Filho, né, que morreu por mim na cruz do Calvário, né, ele é o meu Senhor e meu Salvador. Ou seja, o Pai envia o Filho, né, dando a eu o dom, né, para que eu possa crer. Mas como eu tenho a minha mente corrompida pelo pecado, somente o Espírito Santo vem e me convence. Por quê? Porque pelas minhas próprias atitudes, pelo meu próprio desejo, jamais, em hipótese alguma, eu vou conseguir crer que Jesus morreu por mim na cruz do Calvário. Confiar que a morte dele é suficiente para salvar a minha vida. Terceiro subtópico, vocacionado para a glória do Filho. A promessa feita por Jesus a nós é que onde ele estiver, na eternidade, nós estaremos com ele. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Ou seja, a vontade de Cristo é que aonde ele estiver, nós, como filhos, como irmãos deles, como os irmãos pela doação em Cristo Jesus dele, vivemos junto com ele. A oração do Mestre ao Pai em nosso favor era para que nós fôssemos participantes da glória que ele vivenciara antes da fundação do mundo. Somos convidados a abandonar todas as coisas que aqui são perecíveis e passageiras, em nome de uma chamada para aquilo que é eterno. O ponto áureo da salvação não é a isenção de sofrimentos terrenos ou a promessa de galardões celestiais. O ápice da redenção é a certeza de que experimentaremos uma eternidade na presença de Jesus, em comunhão com Ele. Pois o nosso maior bem é o Senhor, e todas as demais coisas na presença dEle continuam-se em nada. Como eu falei lá no comecinho do primeiro tópico, o homem ele pode confiar que ele tem um carro bom. O homem ele pode ser feliz, entre aspas, pensar que é feliz, entre aspas, porque tem uma casa boa, porque a sua casa é ceramicada, porque a sua casa tem forro, porque a sua esposa está trabalhando, porque o seu esposo está trabalhando, porque os seus filhos estão na melhor faculdade que o Brasil pode oferecer. O homem pensa que ser feliz é isso, mas não é. O ápice da felicidade do homem está baseada na redenção de Cristo, está baseada no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, no sacrifício feito por Ele para perdoar os meus pecados. Afinal, se Cristo não estivesse vindo a esta terra, morrido por nós e ressuscitado ao terceiro dia, em vão eu viveria nessa terra. Por quê? Porque eu iria viver, iria morrer e pronto, acabou. Iria morrer eternamente, iria ter a minha vida, no caso a minha morte, né, entre aspas, que é uma morte, só no modo de falar, mas é uma vida eterna no sofrimento. Mas graças a Deus, Ele enviou o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para morrer por nós, para dar a possibilidade para que eu e você pudéssemos um dia herdar a vida eterna. E outra coisa, nós só podemos herdar a vida eterna porque o Espírito Santo, ele me convenceu e convenceu a você dos nossos delitos e pecados. Segundo tópico, a firmeza do cristão. E o primeiro subtópico, persistência no ensino dos apóstolos. Diante de um quadro de falsos profetas ou de falsas profecias no seio da igreja local e charlatões da fé, é necessário fixar um ponto de segurança. Tal ponto, sem dúvida alguma, é a Bíblia Sagrada. Essa foi uma exortação paulina à igreja em Tessalônica. Você observa aí que tem instituição, às vezes, que valoriza, né, revelações de homens mais do que a própria revelação divina, que é a palavra do Senhor. Existe uma instituição que guarda um dia da semana, que para eles, né, a revelação é que uma mulher lá, que é a fundadora da igreja deles lá, revelou, para eles é mais importante, né, do que propriamente a palavra do Senhor, que é as Sagradas Escrituras. Olha só para você ver como é que a iniquidade, como é que o espírito do inimigo, né, o espírito do diabo, né, o espírito do anticristo já está operando no nosso meio. Amém?
Para evitar a propagação de heresias e falsos ensinos, Paulo recomendou àquela comunidade que persistisse no modelo do cristianismo que havia recebido, tanto por meio do testemunho vivo dos pregadores, do genuíno e do evangelho, como por meio das orientações escritas que já circulavam pelas igrejas. Nossa fé, para ser madura, precisa ter alicerces sólidos, e a palavra é o melhor e mais confiável de todos. Olha só, a gente pensa que os falsos profetas, né? A gente pensa que essas pessoas aí que estão dizendo, entre aspas, que estão sendo reveladas pelo Espírito Santo, que o Espírito Santo está revelando eles, nós pensamos que isso está acontecendo nos dias de hoje, no século XXI, mas não. Você observa que lá na igreja primitiva, né, existia já falsos profetas, existia aqueles que estavam tentando enganar, né, os novos convertidos, e alguns novos convertidos estavam se apostatando da fé, alguns novos convertidos estavam abandonando esta fé. Por isso que Paulo alertou, né, a igreja de Tessalônica, para que eles viessem ter cuidado, né, com esses falsos ensinos, e que eles fizessem assim como Deus falou para Oséias: examinassem as escrituras. Lembra que foi que Paulo falou? Examinai as escrituras, examinai tudo que vocês escutar. Se você escutar um pastor, um padre, alguém pregando sobre arrebatamento, pregando sobre o inferno, examinai, vê se tem parâmetro com as escrituras. Absorve, se for reto diante de Deus, absorve esse conteúdo, absorve esse material, se ele for proveitoso mediante de Deus, se ele tiver respaldo bíblico. Se não tiver, se abstém disso. Amém? Então Paulo, ele faz esse alerta para a igreja de Tessalônica, lá porque eles estavam sofrendo essas falsas profecias, né? Sofrendo esses falsos ensinos. E hoje nós, professores, temos que fazer esse alerta para os nossos jovens. Ei, jovem, se você está escutando um evangelho fácil, se você está escutando um evangelho que fala assim: venha como está e fique como está, ei, examina. É isso que a palavra de Deus está ensinando ou não? Se for, então ok. Se não for, parceiro, se afasta disso. Se afaste de quem está ensinando isso, porque essas pessoas só querem o nosso mal. O segundo subtópico: convicção nas tradições. Para além da doutrina infalível, imutável e fundamentada exclusivamente nas Escrituras, cada igreja local possui uma série de costumes e tradições que garantem o bem-estar dos relacionamentos locais. A orientação do apóstolo é que os tessalonicenses também se mantenham firmes nessas práticas. Então, irmãos, estai firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Há em nossa geração um culto ao novo, de tal maneira que, na busca desenfreada por um culto perfeito, o culto virou balada e muitos jovens estão se perdendo. Jovens rebolando, né, gritando, pulando em balada gospel para renascer na nossa santa terra, que é a famosa balada gospel. Precisamos de novidade de vida e não apenas de coisas novas, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Não devemos ter vergonha das nossas tradições, pois foram elas que nos trouxeram até onde estamos. Não precisamos de novos costumes, basta nos revestirmos de significado para este tempo. Prezado ouvinte do canal IBD em Foco, nós chegamos num subtópico um pouco polêmico para os nossos dias. Por quê? Porque por mais que aqui é uma crítica, né, algumas instituições que adotam este modelo de trabalho para com os jovens. Como assim, Thiago? Modelos? Por exemplo, traz cantor aí, gospel, né, que gosta de agitar o povo, né, que gosta de fazer baladas, né, que fecham o espaço e jogam um jogo de luz, com todo respeito, tentando imitar o mundo. Mas também no nosso meio, nas instituições da Assembleia de Deus, também tem isso. E o que o comentarista da lição aqui, ele está tentando nos alertar, a CPAD está tentando nos alertar, é para que nós não venhamos querer ser como eles. Vamos ser um povo diferente. Vamos ser uma nação diferente. Lembra de Israel quando estava saindo do Egito? Lembra de Israel quando estava no Egito? Né? Era uma nação diferente. Por que o Egito não queria liberar eles? Porque eles estavam crescendo, né?
E eles estavam observando, Faraó estava observando que ele era um povo diferente. A nação de Israel era uma nação diferente. E nós, como cristãos, nós temos que ser diferentes do mundo, né? Não estou dizendo aqui que é pecado você pegar e colocar um laser, né? Em um evento para um jovem. Que é pecado você participar de um show gospel, aonde o ritmo é um ritmo mais, por exemplo, mais agitado. Não, eu estou querendo falar para você, apesar de eu visto do canal BD em Foco, que nós temos que ter cuidados. Por quê? Porque, por exemplo, no ritmo desse agitado, aí o jovem ele quer se esfregar com a outra jovem e aquela coisa, e você sabe, você que está do outro lado sabe do que eu estou falando. Amém? Então, vamos ter cuidado, né, jovem? Vamos ter cuidado com aonde nós estamos frequentando, aonde nós estamos andando, né? Que tipo de show que eu estou frequentando, né? E se eu for para um show, né? Eu particularmente gosto de frequentar show gospel, mas se eu for para um show e se nesse show desse cantor ou dessa cantora, né, ele não apresentar que Cristo é o Senhor e Salvador, ele não apresentar que somente aquele que crê em Jesus vai para o céu, com certeza as outras coisas que ele vai fazer nesse show vai ser coisas que não vai me agradar e coisas que não agradam ao Espírito Santo. Amém? Então, vamos ter cuidado nos shows, vamos ter mais decência e ordem e vamos ter orgulho do nosso costume. Vamos ter orgulho do costume que a Assembleia de Deus tem. Amém? A Igreja Assembleia de Deus tem o costume de que nós temos vigílias e não shows. Em vez de show, nós temos vigílias. Quando eu quero me animar, eu vou para os pés do Senhor, não para os pés de um cantor famoso. Amém? Então, vamos aqui para o terceiro subtópico. Confirmados em boas obras. A salvação de Deus em nossa vida produz um impulso positivo para a prática de boas obras. A fé dos Tessalonicenses seria comprovada por meio da doação de um estilo de vida que espelhasse o testemunho de Cristo. Para usar uma metáfora paulina, podemos então dizer que demonstrar nossa comunhão com Jesus na sociedade atual é similar a exalar uma excelente fragrância, porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. O mundo ao nosso redor não conhece a Cristo e de muitos modos rejeitam a sua palavra. Cabe então nos ensinar por meio de uma vida piedosa e edificante. Pregar o evangelho, claro, sempre, inclusive quando estiver em silêncio. Mas não se pode esconder uma cidade construída sobre uma montanha. Os sinais de sua existência manifestam-se de modo natural. O que isso quer dizer? Assim, aquilo que somos espontaneamente se revela em nosso falar e em nosso proceder. Ou seja, em outras palavras, não adianta eu falar que Jesus muda, que Jesus transforma, se a minha vida não foi mudada. Antes de eu querer sair para pregar para o meu amigo, de eu querer sair para evangelizar o meu colega de classe de aula, eu tenho que mostrar para ele que eu mudei. Não que eu mudei pelas minhas próprias atitudes, pelo meu próprio mérito, não. Mas porque o Espírito Santo, ele me convenceu de que o melhor lugar é estar aos pés do Senhor. E de que o melhor lugar é ter um padrão de vida reta, culta, diante de Deus. Portanto, prezado ouvinte do canal BD em Foco, você, professor, faça esse alerta e esse apelo para o seu jovem na sua escola dominical. Falar para ele que não adianta nós sairmos na rua evangelizando. Não adianta nós irmos para cima de um púlpito pregar se a minha conduta e se a minha personalidade não é a personalidade parecida com Cristo. Se a minha conduta não é a conduta parecida com Cristo. Existe um filme muito bom que eu recomendo a você, professor, passar para o seu jovem na sua escola dominical ou passar em outro dia, né? O nome do filme é assim: em meu lugar, o que Jesus faria? É mais ou menos assim, né? Se Jesus estivesse agora no meu lugar, o que ele faria? Então, repense, reflete nessa frase. Se Jesus estivesse aqui agora, nesse exato momento, na minha casa, o que ele faria? Com a minha namorada, o que ele faria, né? Afinal, será que pelo menos ele namorava, né? Não entra nisso, mas repense, né? E traz essa reflexão para a sua escola bíblica dominical. Para encerrarmos essa lição, temos o terceiro tópico com o tema: o consolo de Deus aos santos. E o primeiro subtópico:
confortados em amor e graça. Tendo refletido a respeito do final dos injustos, né, e sobre a bênção eterna da salvação, Paulo ele fala a respeito do consolo dos cristãos. Olha só, a fonte de conforto anunciado pelo apóstolo não são as circunstâncias humanas favoráveis ou bens materiais que aqueles irmãos poderiam possuir, mas é a maravilhosa graça, é o grande amor de Deus. Opa, deixa eu voltar. Eu falei lá no começo da lição, no primeiro tópico, se não me engano, que o homem ele pensa que ser feliz é ter um bom carro, é ter uma condição financeira boa, é ter uma casa bem estruturada. Amém? Mas para o homem ser feliz, ele tem que entender que a graça do Senhor, a maravilhosa graça, alcançou o homem, possibilitando ao homem o amor de Deus por ele. E esse amor é demonstrado mediante o sacrifício de Cristo feito na cruz do Calvário. Ou seja, eu só vou viver confortável, eu, Thiago Rios, só passei a viver confortável a partir do momento que eu passei a confiar em Cristo. A confiar que se eu morrer hoje, eu vou para o céu. Que se eu morrer amanhã, eu vou morar com Cristo na glória. Amém? Isso é viver confortável pelo amor de Deus. Segundo subtópico, eternamente consolados. Deus deseja construir algo de eterno em nós. Por isso, o Espírito que nos consola é eterno. O reino para onde nós somos chamados é eterno, né? E o propósito dele para conosco é eterno. Mas não apenas isso. O consolo que o Senhor oferece-nos é sem fim. E o próprio nosso Senhor Jesus Cristo e o nosso Deus e Pai, que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e uma boa esperança. Por isso, prezado ouvinte do canal EBD em Foco, não devemos nos angustiar se por alguma circunstância aleatória as coisas não estão conforme nossos planos. Devemos crer que o amanhã que nos está preparado é sem lágrimas, desesperos ou medos. O choro, ele pode até durar uma noite. A tristeza, ele pode até durar uma noite. Mas quando o sol raiar, quando amanhecer, a alegria vai brotar. Amém? Se é para a eternidade que somos vocacionados, não devemos nos iludir com os efêmeros encantos que este mundo pode nos oferecer. Talvez você não tenha um emprego. Talvez você ainda não encontrou, né, um emprego para você. Talvez você ainda não tenha uma casa boa. Talvez você não tenha um carro bom. Talvez o seu casamento está um pouco bagunçado. Você está passando por alguns problemas no seu relacionamento. Talvez você que é jovem, que está me escutando nesse exato momento, aí na sua sala de aula, está enfrentando por dificuldades, não consegue passar. Ei, entenda uma coisa. Isso vai ser passageiro. Não fique se angustiando porque você não consegue atingir a nota boa. Procure estudar, procure. Mas procure entender que com Cristo nós viveremos eternamente. Que tudo isso que está passando nessa terra é passageiro. Já fala, passando, passageiro, vai ficar passado. Tudo isso um dia vai acabar. O carro, ele enferruja. A casa, ela deteriora. O cupim vem e corrói a madeira, né? O ferrugem vem e come o ferro. Amém? O dinheiro é de papel, a qualquer momento pode molhar, pode queimar. Ou seja, tudo nessa terra é passageiro. Somente a salvação, ela não é passageira. Para encerrarmos essa lição, temos o último subtópico: intimamente aliviado. O alívio que Paulo anuncia à igreja em Tessalônica é algo profundo. Manifesta no interior dos irmãos. É consolo para o coração. Vivemos em tempos difíceis. De uma maneira geral, as pessoas teatralizam suas vidas, fingem ser felizes, mascaram seus medos, né? E fazem de suas vidas uma patética representação. Não foi para a exterioridade que o Senhor vos vocacionou. Deus nos chamou para uma restauração interior. O evangelho é algo mais profundo, está diretamente relacionado com o nosso ser, com o nosso coração, com a nossa maneira de andar, com a nossa maneira de viver, com o meu interior. É como a própria palavra nos diz: a palavra do Senhor é uma espada de dois gumes. Ela entra dentro da nossa alma, ela divide a nossa alma, ela divide o nosso interior. Ou seja, ela começa a operar de dentro para fora. Muito bem? Então, para encerrarmos
esse terceiro tópico, amém? Eu quero alertar você, por mais que você está passando por problemas financeiros, seja ele qualquer tipo de problema material, se você não tem condição sequer para arrumar o seu cabelo, sequer para ter uma boa sandália, um bom sapato, entenda uma coisa, para de ficar angustiado, para de ficar vivendo oprimido pelo diabo. Por quê? Porque o jugo do Senhor é leve, porque Cristo nos alivia, nos dando a garantia de que um dia Ele vai voltar para nos buscar. A conclusão que nós temos é: as palavras de Paulo àquela comunidade tinham como objetivo o desenvolvimento sadio dos crentes. Eles nem deveriam angustiar-se quanto às coisas futuras, muito menos estarem aflitos com relações ao seu estado eterno. Consolo é a palavra-chave. Que consolo é esse? É o consolo de que um dia eu vou viver eternamente para com Cristo. Um dia eu vou sair deste mundo pecaminoso. Um dia eu vou viver feliz, pertinho do amado meu, que é Cristo. Amém? Então, o consolo é a palavra-chave para entender este momento de escrita apostólica aos irmãos em Tessalônica. Que a certeza de consolo para aqueles irmãos fortaleça também os nossos corações. Que Deus em Cristo vos abençoe. Esse foi um comentário feito por mim, aqui do canal EBD em Foco. Eu não me aprofundei muito nele, porque existem muitos assuntos polêmicos, né? E eu quero falar uma coisa pra você. Talvez, nem sempre, tudo que está na lição vai ser aquilo que eu vou concordar, ou aquilo que você, ouvinte do canal EBD em Foco, vai concordar. Porém, como nós fazemos parte da instituição Assembleia de Deus, nós estamos ensinando para as pessoas que creem na doutrina da Assembleia de Deus, nós temos que ser fiéis à lição. Nós temos que ser fiéis ao comentário que o pastor nos trouxe. Amém? Então que Deus em Cristo vos abençoe. E esse foi mais um comentário do canal EBD em Foco.